Gente, hoje eu quero falar sobre as 5 leis do sucesso de Abraão, né? Porque quando nós falamos de Abraão, é óbvio que entendemos Abraão como o pai da fé. Abraão, ele é o maior referencial de fé que nós temos na Bíblia. Por quê? Porque todos os outros que vieram após ele tiveram um modelo, um exemplo. Ele não teve nenhum modelo, nenhum exemplo. Ele apenas creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele é o pai das 3 maiores religiões do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Entretanto, Abraão, ele por sua vez, não foi só um pai de uma grande religião. Abraão também, ele foi um grande empreendedor, um homem de sucesso. Abraão, ele teve sucesso espiritual, ele teve sucesso familiar, ele teve sucesso financeiro. Abraão, ele foi um homem de sucesso em todas as áreas da vida. Então, eu quero aqui, pelo menos, aplicar as 5 leis do sucesso de Abraão. Deus, quando fala com Abraão, Abraão está em Harã, né? Na Mesopotâmia, na terra de Ur, na Caldeia, às margens do grande rio. E então ele estava em um lugar próspero, em um lugar rico. Ele era o filho primogênito do seu pai, ele tinha direito à liderança do clã. E Deus fala com ele: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Deus não dá aviso prévio, simplesmente chama para que ele saia. E o que é que Abraão faz? Abraão ouve e segue. Só que quando a gente fala de Abraão, algumas pessoas pensam que Abraão era pobre. Só que quando nós vamos ver a história de Abraão, ele já não era pobre. Ele já era um homem abençoado. E nós vamos ver em Gênesis 13, Deus fala com ele no 12, em 13, no versículo 2, a Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Abraão já era muito rico. E a Bíblia vai dizer que a sua riqueza cresce tanto, que o seu gado, junto com o gado do seu sobrinho que ele leva junto com ele, Ló, não cabia mais naquele lugar. A terra toda estava tomada dos animais dele e estava tendo uma briga para poder cuidar dos animais, porque era pouca grama para muito bicho. Imagina, gente, né? Como esse homem prosperou. E o que eu posso perceber é que sucesso não acontece por acaso. Ele é resultado da prática de hábitos diários e da manutenção de uma conduta focada no objetivo. Eu vou repetir. Sucesso é resultado da prática de hábitos diários e da manutenção de uma conduta focada no objetivo. As pessoas, elas querem ter sucesso, mas não querem ter uma conduta diária focada no objetivo. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu percebo um homem de sucesso, eu vejo um homem focado. Por quê? Em primeiro lugar, quando eu olho para Abraão, eu vejo que Abraão tem visão. E é impossível ser grande sem pensar grande. Você é o produto da sua visão. Você é a imagem da sua visão. Você é o resultado da sua visão. A sua visão fez com que você chegasse até aqui, fosse como fosse e tenha o que tem. Mas Deus é poderoso para mudar, amplificar e redimensionar a sua visão, para fazer você ir aonde você nunca imaginou, ter o que você nunca teve e fazer o que você nunca fez. Agora você precisa entender que Abraão era um homem de visão. E por quê? Como é que Deus alinha a visão de Abraão? A Bíblia vai dizer em Gênesis 13, versículo 14 a 17, que Deus chama Abraão, Abraão leva Ló. Quando Abraão se aparta de Ló, Deus fala com ele. Tem algumas coisas que estão empatando da visão de Deus se manifestar na sua vida. São alguns Lós. Você sabe o que é Ló? Ló é eu quase obedeci. Ló é eu quase fiz do jeito que Deus falou. Ló é eu quase segui conforme a vontade de Deus. É eu querer dar o meu jeitinho naquilo que Deus já disse para mim como era para fazer. Quando Abraão se aparta de Ló, Deus fala com ele aqui em Gênesis 13, versículo 14. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando as pessoas erradas saem, as coisas certas acontecem. Quando Abraão se aparta de Ló,
Deus fala com ele. Sabe por quê? Porque tem gente que tem cheiro no seu passado, tem gente que tem a cara do seu passado, mas que está te impedindo de você ver o seu futuro. E para que você chegue onde Deus quer que você chegue, está na hora de você começar a redimensionar a sua agenda. Está na hora de você começar a olhar para a sua agenda e ver que tem gente que só faz parte da sua vida até uma etapa. Não adianta você querer carregar para a próxima. Você está aí? Deus está falando com você. Agora olha o que diz aqui em Gênesis 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que o Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar de onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda a terra que vês hei de te dar, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, da maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Preste atenção, Deus ele dá a visão ao cara, Deus fala com o cara, e Deus fala assim: olha, porque os seus pés só vão chegar aonde seus olhos viram. Deus, quando ele quer te levar para a próxima etapa da sua vida, ele te leva a lugares. Deus, quando ele quer te levar para a próxima etapa da sua jornada, ele faz com que você veja coisas. Sabe por quê? Porque quando você vê, você se inspira. Quando você vê, você imagina. E a Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7: como você imaginou, assim é. Deus ele sabe que o processo elaborativo, criativo do ser humano passa pela visão e pela imaginação. E é por isso então que ele pega Abraão e diz assim: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para toda essa terra, eu vou dar a você. Sabe por que Deus dá sonhos a gente? Sabe por que Deus dá ideias a gente? Porque alguém que não tem visão olha para um campo vazio e diz assim: apenas um campo vazio. Alguém que tem visão olha para um campo vazio e já vê a colheita. Porque quem tem visão entende que aonde os outros veem problema e dificuldade, quem tem visão vê oportunidade. Tem gente que agora está reclamando, tem gente que agora está murmurando. Ei, agora não é hora disso, agora é hora de você ter visão e enxergar. Em meio a essa situação, o que é que eu posso fazer para não só mudar e melhorar a minha vida, mas para mudar e melhorar a vida de outros? Visão. Eu creio que Deus ele vai, no nome de Jesus, abrir os seus olhos. Visão. Visão. Jesus Cristo disse: se os seus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, com grande trevas serão. O problema do mundo é a questão de perspectiva. Não é o que você enxerga, é como você enxerga. Deus olhou para a terra, só tinha trevas. Ele não olhou e disse: só vejo trevas. Não, ele não fez constatações, ele fez declarações. Ele disse assim: que haja luz. Visão. Tem alguém falando aí? Tem alguém interagindo? Pelo amor de Deus. Visão. Visão. Você é do tamanho da sua visão. O que é que diferencia uma empresa da outra? O que é que diferencia um líder do outro? O que é que diferencia um profissional do outro? Visão. Eu não acredito nessa história de mercado saturado. O mercado está saturado de profissionais medíocres, de gente sem visão. Nós não queremos gente fazendo mais do mesmo. Nós queremos gente que faz diferente, que faz o inovador, gente que está disposto a pagar um preço para fazer melhor. Visão. 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 Alguém um dia perguntou para uma ovelha minha que vinha lá de Lauro de Freitas para Brotas: por que você sai de tão longe para ir para essa igreja? Ela disse assim: por causa da visão. Eu quero que você entenda que Deus fala duas coisas com Abraão aqui em Gênesis 13, versículo 14 a 17. Deus fala duas coisas. Primeiro, veja, olhe. Segunda, percorra. Isso é muito sério. Sabe? Dia desses, Deus falou comigo: eu quero que você tire uma foto do seu futuro. Eu falei: como assim, Deus? Ele mandou eu olhar alguns lugares e eu olhei. E Deus falou assim: você consegue se ver fazendo aquilo? Eu falei: consigo. Você consegue se ver alcançando aquilo? Eu falei: consigo. Você consegue se ver tendo aquilo? Eu falei: consigo. Ele: então tire uma foto. E eu tirei uma foto, coloquei data e guardei. E aí? E aí que simplesmente eu vejo que tudo está encaminhando para isso. Por quê? Porque eu preciso ver, mas eu preciso percorrer. Percorrer. Percorra. Percorra.
Eu preciso ir em direção. Abraão, Deus falou assim, ó, você vai ver, agora Abraão, você vai percorrer tudo o que você viu. Mas primeiro veja, porque os seus pés só tocam onde os seus olhos viram. Eu quero que você entenda que, mas o Senhor falou aí que tem gente que faz parte do meu passado, que não faz parte do meu futuro. Porque cada um só leva as pessoas até onde eles foram. Você só pode levar o outro até onde você foi. Moisés pegou o povo do Egito e levou até o deserto. Por quê? Porque ele só foi até o deserto. Josué pega o povo do deserto e leva até Canaã. Porque ele foi em Canaã. Por que Jesus pode levar as pessoas até o céu? Porque ele foi lá. Eu quero que você entenda isso aqui. Visão. É impossível ser um homem de sucesso sem ver e percorrer. Quem tem visão enxerga a colheita. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, deixa eu te dar um exemplo para você entender, um exemplo natural aqui agora. Existe um homem chamado Lawrence. Nos Estados Unidos existia pequenas bacias de água e ficavam disponíveis, eram chamadas de bebedouros, mas na verdade eram fontes. E aí a pessoa vinha com um copo, botava e bebia, sem lavar, sem nada, vinha outro, botava e bebia. Com o passar do tempo, foi feito alguns estudos, foi percebendo que muitas doenças como cólera, difteria, estavam sendo distribuídas por causa dessa forma de uso. Qualquer pessoa vinha com qualquer copo, colocava na água e bebia, o outro vinha beber, então não tinha controle. Aí o pessoal, e agora, o que é que faz? Não tem jeito, pô, tem que beber água. Vai fazer o quê? Todo mundo olhou com aquela visão. Lawrence parou e pensou, não, eu posso fazer algo. E ele criou os copos de papel. Começou e disponibilizou em hospitais, disponibilizou nas praças, nas escolas, por 1 centavo. E o que o Lawrence estava vendendo? Lawrence não estava vendendo copos de papel por 1 centavo. Ele estava vendendo saúde por 1 centavo. Ele não estava vendendo copo de papel. Ele estava vendendo cuidado. Ele estava vendendo saúde. E aí? Sucesso. E até hoje se consome copos de papel. Porque alguém quis olhar diferente, alguém quis ver diferente, porque é uma lei do sucesso, meu querido. A lei do sucesso é essa visão. Você só vai até onde você consegue enxergar. E sabe, eu vi muita gente no começo desse ano dizer assim, ó, esse é o ano da visão perfeita, porque a optometria diz que uma visão perfeita é uma visão 20/20. Uma visão 20/20 é a visão perfeita. E nós estamos nesse ano, né? No ano 2020. Aí alguém fala assim, ó, mas é o ano da visão perfeita e agora essa crise de coronavírus. O que é que mudou? O problema não é a crise, o problema é como eu enxergo. A visão perfeita é como eu enxergo em meio ao caos. Segunda coisa, segunda lei do sucesso que eu olho para a vida de Abraão e vejo, qual é, pastor Timóteo? Fé. Porque visão é eu ver, é eu enxergar. A visão está no campo do abstrato. E a fé? A fé é eu pegar, eu catar, eu segurar, eu me agarrar e tirar do abstrato e trazer para o mundo físico. A fé é eu agarrar, é eu realizar e trazer para aqui. A definição bíblica de fé, conforme Hebreus 11, versículo 1, é que fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a certeza daquilo que eu espero. O problema é que para você extrair do abstrato a visão, que é a visão, e trazer para a realização, que é a fé, você precisa aliar a sua fé com inteligência. E aí que está o problema de muita gente. Meu Deus, nessa situação eu vou chorar, eu vou orar, eu vou jejuar. Chore, ore, mas faça alguma coisa. A Bíblia diz assim, ó, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Primeira coisa que eu aprendo aqui, ó, Salmo 126, viu? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza trazendo consigo os seus mortos. O que é que eu aprendo? Primeiro, andando, não pare. Segundo, chorando. Por que ele fala andando e chorando? Porque as minhas emoções não podem me parar. As pessoas estão abaladas emocionalmente. As pessoas, por quê? Aí eu vou dizer também o porquê. Eu dou a causa, mas também dou o remédio. Mas deixa eu dar a causa. Olha, a psicologia já comprovou que 5 minutos exposto a informações ruins mexe com todo o seu sistema imunológico, baixa o seu sistema durante 5 horas. 5 minutos
abala 5 horas. Se você ficar 1 hora, abala todo o seu dia. Aí você vai procurar a pessoa. Nessa situação, você está recluso em casa, de quarentena. Está fazendo o quê? Não, é da hora que acorda, a hora que dorme, com a televisão ligada ou no telefone, vendo informação que não vai te agregar, não vai te construir. E a informação no WhatsApp, a informação... Não. Essa geração é uma geração que tem excesso de informação. Excesso de informação não gera resultado. O que gera resultado não é informação, é prática. Então eu tenho que parar de me encher de informação e tenho que começar a ser um gerador de conteúdo de verdade. Eu começo a ser um agente de mudança, um agente de transformação. E para isso tem que ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago vai dizer que a fé é vista nas obras, porque fé não é simplesmente fé é ação, fé é atitude. Um dia, um pastor no sertão brasileiro, ele era um pai, chamou outros pastores. Era uma época que não estava chovendo, estava uma seca já há alguns anos, e os pastores disseram: vamos orar pela cidade para que Deus mande chuva. Vamos. A criança disse: papai, eu posso ir? Posso. Na hora de sair, o pai começou a chamar: bora menino. Ele: pera aí papai, bora menino, pera aí papai. Daqui a pouco veio o menino do quarto com galocha, com capa de chuva, com sombrinha. E o pai: menino, o que é isso? Ele disse: meu pai, não vai orar por chuva? Fé é um comportamento. Se eu acredito, eu me comporto como tal. Sabe, deixa eu contar uma história para você, uma história pessoal. Eu fui trabalhar em uma multinacional e eu entrei no menor cargo da empresa. E eu disse que eu seria promovido em menos de 1 ano. E como de fato eu fui. Mas sabe, quando eu cheguei naquele lugar, a primeira coisa que eu fiz foi: eu olhei para as pessoas que estavam no cargo que eu queria. Eu comecei a ver como eles se vestiam, como eles se comportavam, como eles agiam. E aí eu comecei a fazer igual. Sabe por quê? Sucesso deixa pistas. Sucesso deixa rastros. Se eu faço a mesma coisa que você, eu terei o mesmo resultado que você. E não deu outra. Agora, o que é isso? Fé inteligente. Eu acreditava que tinha condição, eu acreditava que tinha capacidade, eu acreditava que aquilo era para mim, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Porque deixa eu te falar uma coisa: Deus só vai fazer a parte dele quando você fizer a sua. Não adianta você ficar em casa cantando o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Não vai acontecer nada. Olha, eu quero ser profundo aqui para dizer uma coisa. Tem gente que vai sair dessa crise mais quebrado do que quando entrou. Mas tem gente que vai sair dessa crise mais próspero do que quando entrou. Porque quando essa crise passar, as empresas de carro vão abrir, vão vender carros com menores taxas e mais barato. As imobiliárias vão abrir, vão vender casas com menores taxas e mais barato. E quem teve sabedoria e inteligência para criar uma nova forma de ganhar dinheiro, uma nova forma de fonte de renda, que teve visão, que teve fé, vai sair dessa crise para o melhor tempo da sua vida. Porque eu creio, querida, que essa situação é a catapulta, é o trampolim que vai te levar para a sua melhor década. Não depende de você. Então vamos lá. Terceira lei do sucesso de Abraão. Você está pegando aí? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. O pessoal da comunicação está aqui só olhando para minha cara e não fala nada. Terceira lei do sucesso na vida de Abraão. Abraão era um homem de aliança. Você pode até começar sozinho, ótimo, mas você não irá muito longe só. Eu estou aqui agora. Aqui atrás das câmeras está a ministra Natália, está ali o pastor Luciano, está o Rômulo. Eu tenho uma equipe. Eu estou aqui agora. Eu tenho uma outra equipe desenvolvendo material para conteúdo online. Entende? Amanhã eu tenho uma outra equipe que vai estar aqui trabalhando com gravação e edição. Por quê? Porque sozinho você até começa, mas sozinho você não termina. A visão da grandeza Deus dá a você, mas para que a grandeza seja estabelecida você precisa de outros. E ao longo da caminhada você levanta alianças estratégicas. Você vai perceber, por exemplo, aqui em Gênesis 14, que o sobrinho de Abraão, Ló, ele é preso. Ele é uma guerra. Abraão levanta 318 servos nascidos na sua casa, mas ele faz aliança com Manre, Escol e Abner, que eram 3 reis.
Sem essas alianças, Abraão não poderia salvar o seu sobrinho. A gente tem que aprender a ter conexões. E esse é o momento que as conexões se fortalecem, segundo a Bíblia. A Bíblia diz em Provérbios o seguinte: em todo o tempo tem um amigo, mas na angústia nasce um irmão. Você sabe para que servem momentos como esse? Para peneirar, para selecionar quem está com você e quem não está, quem é de verdade e quem não é. Você está pegando isso aqui? Então, tenha alianças com pessoas que te levam a crescer. Olha Abraão, me dá um exemplo, pastor, de aliança simples. Táxi. Quem lembra do táxi? Tem tanto tempo, vou até beber uma água. Tem tanto tempo que eu não pego um táxi. Antigamente, quando você precisava de um veículo, você tinha que sair da sua casa e ir andando até o ponto de táxi para encontrar um táxi, para assim então ele te levar. Não era assim antigamente? Funcionava? Funcionava. Era bom? Não era. E aí alguém pensou o seguinte: vamos criar um aplicativo. Então no aplicativo, o que é que tem ali? Uma aliança. Aliança entre quem? Entre o provedor do aplicativo e o motorista. O motorista não precisa ficar mais numa fila 2, 3, 4, 5 horas. Ele simplesmente liga o aplicativo recebe a chamada, direciona a corrida, e isso movimenta muito mais o motorista do que ele numa fila. Por quê? Porque houve uma aliança. As alianças elas servem para isso. Elas servem para te levar a ter um contato que você não tinha, um network que você não tinha. Ela abre para você a porta que você não tinha, porque eu costumo dizer uma coisa: existem chaves da sua vida que estão nas minhas mãos, e existem chaves da minha vida que estão nas suas mãos, e é na aliança que nós nos ajudamos mutuamente e ambos crescemos. Amém? A quarta lei do sucesso na vida de Abraão que eu percebo é perseverança. E sabe, gente, eu não conheço, pelo menos eu não conheço, exemplo melhor de perseverança do que escada. Quem gosta de subir escada? Gente, e sabe, eu moro no 5º andar e eu nunca tinha subido de escada, porque tem elevador lá no prédio. E um dia desses teve uma falta de energia geral, de maneira que os elevadores não estavam funcionando. E eu fui conhecer as escadas do meu prédio. Gente, primeiro andar tudo bem, segundo andar legal, mas quando chegou no terceiro, a panturrilha começou a esquentar, a perna começou a doer. Mas sabe, a vida também é assim. Começar é fácil, dar início é top, mas não tem como, querido, você alcançar nada, fazer nada, ter nada, se você não pagar o preço da perseverança. Nós temos que aprender a perseverar, a continuar. E quando eu falo de perseverança, eu tenho muitos exemplos, mas eu me lembro de Soichiro Honda. Soichiro Honda, ele estudou e começou a criar peças. E então levou as suas peças para serem apresentadas à Toyota, a fim de que ele fosse o fornecedor da Toyota. A Toyota não aceitou. Soichiro Honda volta e ele trabalha mais 2 anos nas suas peças, desenvolve peças melhores. E então ele fecha o contrato com a Toyota e ele começa a servir a Toyota com discos de embreagem. Tudo bem. Ele monta, então ele começa a crescer, ele vai montar a sua fábrica. Ele vai até o governo japonês, e o governo disse que não tinha como, porque estava na iminência de explodir uma guerra. Ele então, ele desenvolve um projeto e ele desenvolve o seu próprio cimento, constrói a fábrica. Ótimo. Até que então tem a guerra. E na guerra, a sua fábrica é bombardeada 2 vezes. Tudo vai ao chão. Mas ele então teve a seguinte ideia: ele com o que sobrou, ele começa a fazer hélices para aviões, para os aviões na guerra. Só que como o desastre foi muito grande, ele não teve como dar continuidade, então ele vende tudo para a Toyota.
E ele começa do zero a fazer motocicletas, a consertar motocicletas, a desenvolver motocicletas. E aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o mundo inteiro já ouviu falar. Nós estamos aqui lembrando de quem? De Soichiro Honda. Sabe por quê? Perseverança é isso. É não parar no primeiro não. É não parar na primeira porta fechada. É não desistir da primeira vez. Imagine se uma mulher que começou a cozinhar, um homem que começou a cozinhar, desistisse na primeira vez que a comida desse errado. Imagine se eu parasse de pregar, se na primeira vez que eu preguei porque eu não fui muito bem. Imagine, perseverança é isso. Imagine se um músico, ele parasse de tocar porque ele simplesmente na primeira música que tocou, ele não encaixou a nota muito bem, não fez muito bem. Querido, ninguém nasce pronto. A perseverança, ela vai nos desenvolvendo. Você tem que entender que existem duas coisas na perseverança. O que? Primeiro, para chegar no sucesso, você vai ter que pagar o preço da perseverança. E para continuar no sucesso, você vai ter que continuar perseverando. Nós temos que aprender isso. A quinta lei do sucesso, a última, mas não menos importante. Saudade de ouvir meu irmão dizendo, sacrifício. Eu falei, gente, que a cinco leis do sucesso de Abraão é visão, fé, aliança, perseverança, sacrifício. Gente, o dicionário define sacrifício como uma forma religiosa, filosófica ou moral de você pagar, dar a parcela necessária para tal. Mas sabe, eu já percebi na vida que quem não está disposto a fazer mais, nunca vai ter mais. A vida, ela por si só requer sacrifícios. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina como ter uma vida de sucesso. Ele diz assim, se alguém te chama para andar uma milha, anda 2. Por quê? Porque quem está disposto apenas a fazer o comum, nunca vai ter o além. As pessoas querem ter o a mais. Elas querem sempre ter um plus, elas sempre querem que a entrega seja maior, mas elas não querem doar e dar e fazer o suficiente. E eu quero lhe dizer uma coisa, você para ter a sua visão alcançada, você vai ter fé, perseverança, você vai ter aliança, mas se não tiver sacrifício, você não vai sair do lugar. E você precisa aprender a sacrificar o que é preciso. Deixa eu te falar uma coisa, quem tem medo de perder o que tem, nunca vai alcançar o que deseja. Eu vou repetir. Quem tem medo de perder o que tem, nunca vai alcançar o que deseja. Gente, observa isso aqui. E agora você vai dizer, pastor, você vai dar um exemplo de sacrifício. Na verdade, eu vou dar um exemplo de alguém que não sacrificou. Mike Tyson. Mike Tyson, ele foi abandonado pelo seu pai, ainda bebê, a sua mãe o criou sozinha. E Tyson, ele cresce nas ruas, ele se envolvia em gangues, e ele aos 13 anos já tinha uma ficha corrida de mais de 30 entradas, em delegacias, e a ficha dele é terrível, até que ele vai parar em uma casa de apoio a menores infratores. E nessa casa ele conhece um então ex-campeão de boxe. Tyson, ele tinha uma anatomia corpórea diferente dos jovens da sua época, porque Tyson com 12 anos, ele já tinha estrutura corpórea e massa muscular como um jovem de 17, 18 anos. E então esse homem começa a treiná-lo e com a seguinte ideia, eu te treino se você voltar a estudar, se comportar e sair das gangues. Assim Tyson fez. E com 13 anos esse campeão indica ele para um grande treinador, e esse senhor toma a guarda de Tyson, coloca Tyson no seu reduto, sua família, e esse senhor começa a treinar Tyson, e Tyson com 14 anos ele vai competir os Jogos Olímpicos e ganha. Com 14 anos ele é o campeão olímpico mundial. Com 15 ele continua lutando, ele vai crescendo, e era uma máquina porque ele ganhava as suas lutas nos primeiros rounds, era sempre o primeiro round, nos primeiros minutos de luta. E então com 18 anos, Tyson ele não vai para os Jogos Olímpicos, mas dessa vez ele vai lutar a sua primeira luta pelo boxe mundial, e ele consegue, e ele ganha. E ele ganha com 18 anos, e com 20, porque eram duas
confederações, e ele consegue ganhar pelas 2 confederações. Ele fecha como campeão absoluto, com 20 anos, campeão mais novo mundial de boxe. E agora ele começa a ganhar uma luta após a outra, só que ele infelizmente perde esse mentor, esse pai. E Tyson, numa entrevista, um repórter perguntou assim, a que horas você acorda? Aí o repórter falou assim, a que horas você acorda? Às 5? Ele não. Às 5 eu já estou correndo, já corri mais de 1 quilômetro às 5. Aí ele, por que você acorda tão cedo? Aí Tyson responde, porque se eu não acordar tão cedo, alguém vai acordar mais cedo do que eu e vai ser o campeão no meu lugar. Tyson sabia o que era sacrifício. Só que ele começa a crescer, e cresce tão rápido, e ele vai ganhando tudo, uma luta após a outra, que chega um momento que ele troca a equipe, ele troca o treinador que fica no lugar do seu mentor, e ele pega uma equipe inexperiente, então ele começa a ter perdas. Ele começa a se envolver em escândalos, em problemas. Por quê? Simplesmente porque ele parou de sacrificar. Quem não lembra aqui de Anderson Silva? Anderson Silva, o maior campeão do UFC, 7 anos consecutivos se mantendo em defesa de cinturão e ganhando, considerado imbatível. Só que em um momento ele entra no ringue e ele simplesmente brinca, ele baixa a guarda, ele não leva tão a sério. E um jovem que ninguém conhecia, que não tinha fama, que leva a sério, vence a ele. Sabe por quê? Porque o talento nunca vai ganhar do esforço se não tiver sacrifício. E Abraão foi um homem de sacrifícios. A história dele é história de sacrifício. Ele já começa largando tudo, abandonando a parentela, a casa, a herança, tudo para seguir a Deus. Se você olhar Abraão de Harã até Canaã, são 900 quilômetros. Ele, a cada lugar que ele para, ele levanta um altar. Ele era um homem de sacrifício. Ele era um homem de sacrifício. Eu nunca me esqueço, para terminar, eu me lembro que a minha filha estava nascendo, eu tenho 2 filhos, e a minha filha estava nascendo, estava trabalhando muito, estava para nascer na verdade, só que eu precisava estudar, era uma época que eu precisava estudar, né? E aí, eu me lembro que eu fui me queixar com um amigo. Coisa boa é você conversar com gente que já foi mais longe do que você. E aí eu fui conversar com esse amigo, fui me queixar, cara, não estou tendo tempo, poxa. Aí ele olhou para mim, ficou me ouvindo, e eu ali naquela ladainha, ele me ouviu por uns 3, 4 minutos. Aí ele perguntou, Timóteo, você dorme quantas horas? Eu falei, 8. Ele, pois é, durma 6, pegue 2 horas e estude, dormir demais é luxo. Eu nunca esqueci disso. Eu tomei aquela palavra para mim. E eu comecei todos os dias, 1 hora antes de dormir, eu estudava por 1 hora. Acordava 1 hora mais cedo, estudava por 1 hora. E eu alcancei os meus objetivos. Quem não está disposto a sacrificar, não vai ter o direito de desfrutar do prazer e da satisfação da realização. Então aprenda. Essas são as leis de sucesso de Abraão. Independente de circunstância, não perde tempo não, querido. Tanta plataforma boa dando curso aí, a Udemy, se escreve Udemy, U-D-E-M-Y, Coursera, o Kindle está distribuindo, o Senai, o Kindle está disponibilizando livros de graça no Kindle, Harvard está disponibilizando um curso de graça, com certificado. Gente, não fica preso em Prime, em Telecine, em Netflix, estou falando mesmo. Não, procura crescer. Você pode sair dessa crise melhor. Vai atualizar sua biblioteca, tanto livro lá. Tem um bocado de livro em casa que não leu, vai ler, vai estudar, vai produzir algo melhor. Você já pensou, se tem aquela que nem disponível? Faz alguma coisa, vai fazer coisa para vender por entrega. Vai criar celular na mão. Você deveria criar um produto para você ganhar dinheiro com um celular. Estou dando ideias. Mas eu creio que Deus falou com pessoas aqui. Eu quero que você agora aí na sua casa se conecte comigo pela fé e receba em nome de Jesus. Pai, Tua palavra foi pregada. Eu abençoo essas vidas, meu Deus. Abençoo essas famílias. Abençoo todas essas pessoas, meu Deus, que estão ouvindo essa palavra. Que chegue à luz do entendimento e que haja, meu Pai, uma revolução, uma mudança transformadora. Quero abençoar cada vida, cada família, cada casa.
no poderoso nome de Jesus.